Boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Então, nessa noite do dia 23 de julho, nós vamos novamente falar um pouquinho sobre a doutrina do Cristo, a doutrina de Jesus, que nos esclarece, nos consola. Nesse mês de julho, a gente sempre lembrando aqueles irmãos que chegam aqui à nossa casa a primeira vez, onde todos nós chegamos um dia, e a maioria de nós sempre pela dor, lembrando sempre que a dor e as doenças, elas passam. E também algum irmão que está vindo a primeira vez, também em função de ter perdido algum familiar, a gente sempre gosta de lembrar que a gente nunca perde ninguém, a gente apenas troca de plano, né? É muito importante a gente sempre lembrar que a morte, ela é a troca desse plano, plano terreno, plano de egoísmo, um mundo ainda impera mais o mal do que o bem, e um mundo de provas e expiações. A gente sempre lembrar, né, que a prova, ela é temporária, ela vai passando. E a gente precisa ter muita calma, muita paciência. O tempo nosso não é o mesmo tempo de Deus. Então, por isso que a gente precisa ter bastante paciência, muita reforma íntima, muito perdão, principalmente muito perdão. Mas, acima de tudo, a gente, como o tema é colaboração, né? A gente, além de vir aqui na Casa Espírita, a gente colaborar com o Cristo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tema, né, do livro Roteiro, de Francisco Cândido Xavier, que colaborou muito com os brasileiros. Mais de 430 livros psicografados, nenhum deles ele ficou com 1 centavo. Tanto ele como Divaldo Franco, todos com documento assinado em cartório, fazendo a doação desses livros para obras sociais e atender os necessitados. Tanto ele como Divaldo, Raul Teixeira, né? É a aplicação do capítulo 26 do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes, né? Então, o espírita, os futuros trabalhadores aqui da casa, os nossos irmãos que estão aí na plateia, a gente sempre reforça o convite, né? Para vocês não deixarem para a próxima vida. É um tempo precioso vocês poderem vir estudar aqui na casa o mais rápido possível, para a gente ir colaborando com o Cristo na prática do bem, mas principalmente disciplinando o nosso sexto sentido, que é a mediunidade, né? E que todos têm. Então nós vamos para a nossa prece de abertura. Ao invés de pedir, Mestre Jesus, cada um de nós somente agradecer. Agradecer pela querida Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, em outubro, completando 48 anos de existência. Essa casa que colabora com cada um de nós, com os ensinamentos de Ti, Pai, que nos orientam, nos esclarecem, nos dão calma, nos explicam que a morte não existe. Existe sim o retorno de cada um de nós para o nosso verdadeiro lugar, que é a espiritualidade. Somos viajantes do tempo, procurando, Pai, e te pedimos perdão, muitos de nós procurando sempre a felicidade nas coisas materiais. E sabemos que a nossa verdadeira felicidade está no nosso espírito, nas nossas boas ações, na nossa mudança, na nossa transformação moral. Nos ensinastes, Pai, a fé, a esperança, a caridade. Nos ensinastes o amar a Deus e amar o próximo como a Ti mesmo. Por isso somos muito gratos por podermos chegar aqui nessa casa. Muitas pessoas não conseguem nem sair do seu lar. Por isso, Pai, cada um que está aqui na noite de hoje, volte para o seu lar sempre mais esperançoso. O dinheiro retorna, a felicidade volta, a dor passa, os dias passam,
os anos passam. Sabemos, Pai, que tudo é necessário para a nossa evolução. E mais uma vez, Pai, perdão pela nossa impaciência. Nos perdoe por muitas vezes culparmos até a Ti pelos nossos erros e a nossa falta de fé. E que assim seja. Então, nesse livro Roteiro, que ele fala sobre a colaboração que Jesus veio nos mostrar é exatamente a colaboração de dar o caminho que cada um de nós precisa seguir na atual encarnação. Muitos se questionam, quem não acredita em reencarnação, e às vezes dizem até para nós, que já estamos aqui há alguns anos aprendendo um pouquinho mais, mas ninguém voltou para dizer que existe vida após a morte. Mas nem precisa voltar. Todas as noites a gente morre, né? Só que a gente acorda aqui. Quando a gente vai dormir, o espírito ele fica preso ao corpo somente por um cordão de prata. E o nosso espírito sai para trabalhar. Conforme as nossas afinidades, a gente vai para lugares que a gente acorda no dia seguinte muito bem, muito tranquilo. A gente reencontra em sonho aquele pai amoroso que sempre nos orientou no bom caminho, aquela mãe representando o amor mais puro que existe, conforme Chico Xavier sempre nos fala, né? Nos falava, né? Que a prece de uma mãe sempre vai arrebentar todas as portas do céu. Por quê? Porque é o amor mais puro que existe. Mesmo a gente já envelhecendo, muitos hábitos que ficaram despercebidos, né? Que é muito importante a gente relembrar e recomendar, porque não voltar a pedir a bênção para um pai e para uma mãe, e beijar a mão do pai e de uma mãe ou o rosto. Ali está o amor mais puro que existe, né? A colaboração que Jesus veio nos ensinar é honrar pai e mãe. A gente cuidar dos filhos. Os filhos que a gente tem são empréstimos de Deus. E alguns pais abandonam os filhos. Alguns filhos também colocam os pais no asilo, onde em muitas situações as famílias teriam condições de cuidar, né? Recentemente, na minha família, a gente passou por um problema de Alzheimer. A minha tia, que frequentou aqui essa casa há muitos anos, mais de 20 anos, né? Chegou um ponto, como ela nunca casou e não teve filhos, e aí eu, minhas irmãs e alguns irmãos tiveram que cuidar dela, a gente deixou até o que deu na casa dela. E quando a gente tira um idoso da casa, ele morre mais rápido. Ela, depois da retirada dela da casa dela, durou mais 5 anos. Né? Enquanto ela estava lúcida, que a gente podia dar aquilo que ela merecia, a gente deixou na casa dela. Né? Então, a colaboração que Jesus vem nos ensinar, através da doutrina espírita, é os ensinamentos da grande importância que é cada um de nós colaborar e manter uma família. Né? Está no livro dos Espíritos. O que aconteceria se não existisse mais família? Está lá, diz assim, a recrudescência do egoísmo. Né? Do egoísmo nasce 2 filhos. Né? O orgulho, né? Do egoísmo vem o orgulho, vem uma série de vícios que cada um nós temos. Mas o principal é o egoísmo, e dele vem um filho chamado orgulho. A casa espírita colabora com nós. Ela nos recebe quando todos nós, a maioria de nós, vem aqui pela dor ou pela morte de um familiar. Mas qual é a colaboração que a gente está dando lá fora com a sociedade? Com entidades que cuidam de crianças e de idosos. Se a gente tem amado as frases mais importantes da doutrina espírita, o fora da caridade não há salvação. Qual é a nossa colaboração lá fora? Com os idosos, lar da velhice, o recanto, com as crianças. Jesus tem no Evangelho, onde ele fala lá, deixai vir a minhas criancinhas. Se a gente não educar a criança,
a sociedade no futuro vai punir o adulto. Então, a criança, nos dias de hoje, a grande dificuldade que nós, pais e mães, temos com as redes sociais, as limitações, limitar o acesso às redes sociais, já comprovado pela ciência, a neurociência, que emburrece a criança, causa várias sequelas no cérebro. Por quê? Porque as redes sociais, elas trabalham muito uma coisa que se chama gatilhos mentais. Quem é que consegue entrar e dizer, eu vou ficar 2 minutos e vou sair das redes sociais? Já existe todo um trabalho ali para a pessoa reter. Então, elas são boas dentro das limitações, porque ali nas redes sociais a gente tem a lei de progresso. Mas Jesus vem ensinar que tudo que é lei de progresso a gente tem que usar para o bem. E o que a gente pode usar de bom das redes sociais? Tem bastante coisa. Tem todas as palestras do Chico, as antigas, do Divaldo, do Raul Teixeira, da Sueli Caldas Schubert. A gente tem músicas e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com aquilo que a gente deixa o nosso cérebro escutar, aquilo que os nossos olhos estão enxergando, que é a vibração positiva de tudo que a gente assiste e escuta no rádio. O rádio é uma coisa maravilhosa. A gente pode trocar de estação. A gente pode trocar também os canais da televisão. A gente pode escolher o que a gente assistir. As coisas positivas das redes sociais no YouTube, as orações, músicas espíritas, os mantras do budismo, as frequências, tem muita coisa boa. Mas não dá para a gente só ficar na teoria, só escutando. Nós precisamos colaborar com o Cristo cada vez mais, né? No sentido da gente trabalhar o egoísmo, trabalhar o orgulho, trabalhar o desapego às redes materiais. Agora, antes de vir para cá, escutando um relato de uma pessoa aqui de Caxias, que já é rica, né? E ela não para de trabalhar e cada vez ela só quer mais coisas materiais. Sempre a gente tem que lembrar o que a gente vai levar no caixão. A nossa futura mortalha, ela tem bolso. O caixão vai ter gaveta para a gente levar os terrenos, a chácara, o carro do ano. A gente vai levar gravado no perispírito as coisas boas e as coisas ruins. Quem não assistiu o Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, e agora está para vir o Nosso Lar 3, quem leu o livro Nosso Lar, lá tem a narração de uma mulher que ajudou as antigas parteiras, né, que tinha no interior. Ela ajudou a fazer muitos abortos. E quando ela chega e bate na porta do Nosso Lar, ela toda humilde lá, pedindo para entrar. Só que quando a gente chega no lado de lá, na contabilidade divina, está tudo escrito lá no perispírito. E eles enxergando todas as criancinhas, o rostinho das crianças no perispírito dela, que ela ajudou a matar. Né? E ela toda se fazendo de humilde. Né? E a pessoa diz, mas e os abortos que tu ajudou a fazer? Né? O próprio André Luiz, quando chega na espiritualidade, com seus títulos, já querendo imediatamente atuar como médico, e o que eles dizem? O que o filme mostra e o livro? Não, primeiro você vai começar um trabalho simples. Só no futuro que você vai desenvolver aquilo que você estudou. Como é que era o comportamento dele? Ele colaborava para atender os pobres? Não. Ele era muito orgulhoso. Tinha uma paciente que no livro mostra, no filme mostra, no livro está lá escrito também, que ele só atendia essa paciente porque a secretária empurrava ela para ele atender. Quem assistiu o filme lembra dessa cena. Quando ela encontra ele na espiritualidade, ela diz assim, doutor, mas o senhor era tão bom, né? O senhor já deve estar num estágio maior de evolução. E ele fica morrendo de vergonha, porque a humildade dele é zero. Ele não era nada humilde, muito orgulhoso. Os nossos mestrado, pós-graduação e doutorado, quando a gente não tem humildade, o que eles nos transformam? Em burros de toga,
que são pessoas que às vezes não conseguem tratar, nem olham para a pessoa, não dão bom dia, não dão boa tarde, né? Eles não entendem que esses títulos são passageiros, né? São passageiros. No livro, daqui a pouquinho eu vou ler algumas passagens. Por que será que Jesus nasce numa manjedoura? Para demonstrar a maior virtude que cada um de nós precisa trabalhar diariamente. Vocês imaginam o governador desse planeta, o governador de vários outros planetas e galáxias, nascer numa manjedoura, para mostrar a virtude mais importante de todos nós, que se chama humildade. O orgulhoso, ele quebra, perde tudo. Muitos não são humildes, não. Ele ainda quer usar o sobrenome, ele culpa a Deus porque ele faliu, mas ele nunca fez caridade. Ele pagava lá o salário raso da categoria, não dava nada para o funcionário, achando que o funcionário tinha obrigação. Enquanto que a gente vê empresários de sucesso no mundo inteiro, que em vida já doaram quase toda a fortuna deles. Bill Gates, né? E vários outros bilionários. Por quê, gente? Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Tudo é emprestado. O corpo é emprestado. Né? O corpo é emprestado. Quando a gente não cuida dos nossos vícios, o espírita também é cheio de vício. Eu sempre brinco, se alguém falar com as nossas esposas, elas vão relacionar uma série de vícios. Mas está nas obras espíritas. Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? No esforço diário que cada um faz para melhorar os valores morais. A gente não vai virar santo na atual encarnação. Tirando as mães, todos nós, acho que aqui, somos aqueles espíritos da terceira ordem, que está ali no livro dos Espíritos. Tem a segunda e tem a primeira. As mães, pelo fato de gerarem vida, de ter esse amor puro, querido, talvez elas já sejam espíritos de primeira categoria ou segunda. Mas nós, a maioria de nós estamos lá na terceira, gente. Porque a gente não colabora com a nossa parte. O que é a colaboração? Aplicar diariamente a lei do trabalho, está aí no livro dos Espíritos, a gente precisa trabalhar. O texto aqui fala que muitas pessoas, a espiritualidade não gosta de ociosidade. O André Luiz mostra no filme, ele chegou lá, ele teve que ajudar os enfermos. A gente não vai ficar sentado lá do lado de Jesus, ou lá do lado nas trevas, né? Numa boa. Não, gente. Nós vamos continuar trabalhando igual. Uma das grandes coisas para trabalhar a nossa inteligência é a lei do trabalho. Tem a lei do progresso. Né? Então, a colaboração com o Cristo é com a caridade, fora da caridade não há salvação. Muitos de nós passamos a vida inteira reclamando do pai e da mãe. Mas a gente não faz nada para melhorar. A gente acha que fazer um curso superior resolve todos os problemas. Resolvi até meados da década de 70, né, gente? As pessoas que às vezes faziam uma graduação eram chamadas de doutores. E alguns só podiam ser chamados de doutores. Mas eram meros bacharéis. A gente vê aí o problema da humildade em todas as pessoas, em todos nós. Trabalhar diariamente o orgulho. O que mais que nós precisamos colaborar com Jesus? O amor a Deus. O Espiritismo respeita pessoas que são ateus. Eu tenho amigos que são ateus. Só que eles fazem mais caridade que muitos espíritas e irmãos de outras religiões. A gente respeita. Né? A gente precisa colaborar para entender que na família nossa, está ali os desafetos de vidas passadas. E a gente precisa beijar, abraçar mais pai, mãe, os irmãos, porque tudo aquilo ali é o nosso merecimento. Tudo aquilo ali é o nosso merecimento. Está na pergunta 258 e na 259 do Livro dos Espíritos, a escolha das provas. Está ali, gente. Casamento é planejado, onde é que a gente vai nascer? Deus é muito bom com a gente.
Claro que algumas provas são impostas, como a gente leu no passado, o romance da Zíbia Gasparetto, Laços Eternos. 2 amantes que em vidas passadas destroem 2 famílias. Na vida seguinte, lei de ação e reação, o amante vem como filho dela, e ela vem como mãe, e ela tem lepra. E ele é o único que fica cuidando dela até morrer. Então, tudo, gente, que a gente está passando agora é a lei de ação e reação. Está no capítulo 5 do Evangelho, causas atuais das aflições. As nossas escolhas erradas. Que nós, pela emoção, escolhemos errado e depois a gente culpa a Deus. Principalmente as escolhas amorosas. Então, eu sou casado com a Mariazinha. Está planejado? A maioria das vezes, sim. Mas está no livro do Martins Peralvo, 5 tipos de casamento. E tem muitos casamentos que são acidentais. E está no nosso lar que a maioria dos casamentos são provacionais. E se cada um de nós não terminou o tempo necessário com a patroa, vamos voltar, gente. Tudo de novo. Tudo de novo, gente. Então a gente tem que ter paciência, tem que conversar mais com a patroa e com o patrão, a gente fazer mais evangelho no lar, né? A gente fazer essa harmonização através do evangelho. E quando vocês puderem, gente, começar a integrar os grupos de integração aqui na Casa Espírita. A colaboração da casa aqui é muito grande. Tem estudo até para as crianças recém-nascidas. E depois tem a juventude, tem os grupos de estudo, tem o estudo sistematizado. A colaboração da doutrina espírita é muito grande. Nós, quando sair daqui hoje, a gente tem muita coisa para colaborar. Ligar para um parente que está doente, ligar para uma pessoa que perdeu um familiar, fazer preces para as pessoas que desencarnam, né? A gente pegar o jornal, que tem lá o obituário, tem muitas pessoas que morrem sem nunca ter feito uma prece na vida, que eram apegadas só às coisas materiais. Então, a colaboração que Jesus quer de nós, o que é, gente? A nossa evolução, a prática do bem. Ele exemplificou tudo que ele falou. Sob perdão, ciência e neurociência, falando do câncer, do Alzheimer, tudo quanto é tipo de doenças, câncer de mama, provocado por falta de perdão, mágoa, ressentimento. Filho que não perdoa a mãe, mãe que joga praga para filho e vice-versa. Essa energia tóxica da falta de perdão, gente, comprovado pela ciência e causa câncer, né? Então, no texto, que o tempo passa muito rapidinho, né, gente? E hoje eu já tenho passe na Câmara de Passe, né? Olha só que interessante, né? A vida pródiga de sabedoria em toda parte demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. O verme enriquece a terra e a terra sustenta o verme. A fonte auxilia as árvores e as árvores conservam a fonte. A abelha ajuda a fecundação das flores e as flores contribuem com as abelhas na fabricação do mel. As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas. Um pão singelo é gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de existir. Um casaco inexpressivo é fruto do esforço conjugado do fio, do tear, da agulha e do alfaiate, solucionando o problema da vestidura. O livro, a primeira edição do livro é de 1952. Vocês notaram que fala aqui do alfaiate, né? Que ainda existe. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Cérebros e corações, mãos e pés em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques, constitui congelamento deplorável do serviço da evolução. A vida é a força divina que marcha para adiante.
o mundo espiritual não abrirá suas portas para consagrar a ociosidade, né? Não tem aposentadoria, gente, na espiritualidade. O livro Nosso Lar fala dos bônus horas, né? As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem como norma de felicidade imperecível. Então, a colaboração que Jesus vem nos dar através da doutrina espírita é nos mostrar que a morte não existe. Existem várias reencarnações, né? Mesmo algumas pessoas não acreditando, e alguns falando que ninguém voltou para dizer, é só a pessoa participar aqui nos grupos de estudo na casa, e com o tempo na mesa mediúnica ver os relatos. Todas as cartas que o Chico recebeu, de mães desencarnadas, de filhos, uma boa parte delas foram analisadas pela Universidade Federal do Paraná, através de uma técnica que compara a letra da pessoa antes de morrer e a letra da psicografia. E teve até um caso de uma pessoa que foi absolvida num tribunal, tem um livro, né, escrito sobre isso aí, que sem querer o pai ou alguém disparou o revólver e matou o filho. E esse filho vem na mesa mediúnica e o juiz aceita a psicografia para absolver uma pessoa que era para ser condenada. Então, a nossa colaboração como filhos de Deus, filhos de Jesus, é que cada dia a gente desenvolva mais a gratidão daqui para frente. Pessoas que só reclamam, nunca agradecem nada. Gente. O que vai atrair para perto de si? Baixa a vibração, vai atrair espíritos inferiores, vai vir uma depressão, uma doença, um câncer. Quem ama, gente, não adoece. Quem sorri, as rugas demoram mais tempo para vir, a vida fica diferente. E é essa a colaboração da doutrina espírita. Nos mostrar um modo de viver mais alegre, mais leve, sabendo que estamos aqui de passagem, gente. E seguir o que Jesus vem nos ensinar, gente, na prática do bem, a fé, a esperança, respeitar o próximo, amar pai e mãe, é o mínimo que a gente pode fazer como um cidadão. E dentro do possível, colaborar com Criança Feliz, Portal da Luz, Helen Keller, tem tantas entidades que precisam da nossa ajuda. Os projetos de menor aprendiz, tanta coisa para a gente fazer. Quem se aposentou, gente, que está aqui na plateia, não, os homens, né? Não vamos incomodar tanto as nossas esposas. Vamos vir aqui para a casa espírita estudar, né? As esposas também. A gente ocupar o tempo, gente. Ocupar o cérebro, a mente, com boas leituras da doutrina espírita. E para a gente, quem tem muita dificuldade de perdão, que isso é um dos grandes problemas de todos nós, né, gente? Mágoa, ressentimento. O Dr. Alberto Almeida tem um excelente livro, que é O Caminho do Perdão e o Perdão do Caminho. Caso às vezes não tenha na biblioteca, o pessoal pode encomendar. Não é fácil. O Dr. Alberto ele mostra todo o efeito do não perdão, as doenças e o que vai ocasionar as obsessões em próximas vidas, gente. Por uma coisa simples que Jesus colaborou nos orientando. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então eu agradeço a todos a atenção, né, gente? Que Deus abençoe cada um. Está voltando para casa daqui a pouquinho. A gente mais alegre, mais esperançoso. Quem perdeu pai, mãe, esposa, um filho, não vamos se revoltar, gente. Cada um tem um tempo para ficar aqui. Às vezes é o tempo que a pessoa precisava ficar aqui. E nós que estamos aqui ainda, trabalhar os nossos vícios para não ser um suicídio indireto, né? Então nós vamos para a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, só gratidão por esse dia 23 de julho. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada criança que passou aqui na noite de hoje. Nos prepare, Pai, agora para receber o passe magnético. E perdão, Pai, pela nossa falta de fé. Às vezes, pela nossa falta de reforma íntima, falta de orar e vigiar, culpamos até Tu, Mestre Jesus, até
Deus, que é o grande arquiteto do universo, o criador de tudo, nos perdoe, Pai, pelas nossas falhas. Mestre Jesus, gratidão pela nossa casa, pelas pessoas. Te pedimos, Mestre Jesus, Ismael, que é o anjo que protege o Brasil, um olhar de muita compaixão, de muito perdão para o Brasil, para o momento que o nosso país está passando. Mestre Jesus, intua todos os nossos governantes, para que o coração do mundo e a pátria do Evangelho volte a ter mais serenidade, ter paz e que possamos, cada um de nós, cumprir com as nossas tarefas aqui. Gratidão a Ti, Pai, e perdão novamente pelas nossas falhas e a nossa falta de fé, de esperança, e nos perdoe muitas vezes pelo nosso apego exagerado às coisas materiais. E que assim seja.